à vista das terríveis influências exercidas pelas condições viciosas e pelas doutrinas desmoralizadoras da natureza humana, no fato de ver essa natureza exibir incessantemente o espírito eminente e progressivo que, de quando a quando, rompendo com os maus exemplos e velhos prejuízos, faz com que nos regozijemos de pertencer a uma raça transviada, fraca e pecadora é certo, mas encerrando em si, como nos disse o Cristo, as promessas do reino de Deus. É uma raça que vai gradualmente lançando para longe o fanatismo. No credo do mundo moderno vão sendo admitidos paulatinamente os princípios seguintes: o terror, a desconfiança e o desespero são influências abjetas. O terrorismo doméstico, político e religioso, é o pior de todos os governos. Ele tolhe o desenvolvimento de uma raça e humilha-a. Uma criança habitualmente desconfiada, vive exposta às mais funestas tentações. O homem que não espera, não confia, não se respeita a si mesmo, perde metade do seu valor. O reformador genebrês não procurou negá-lo. Nada se pode dizer, acerca da desanimadora influência do seu credo, que seja mais forte do que ele mesmo avança. Reparai na sua confissão. Deus geralmente dirige os seus discípulos, isto é, os crentes, de tal modo que, para qualquer parte que eles volvam os olhos, nada os faça perder a esperança. Assim Deus nos guiará. Eis a verdadeira solução. O que da luz se desvia, só vê sua sombra crescendo, a senda vai se escondendo, e duvida se ainda é dia. Assim, durante séculos, a sombra de Calvino estendeu-se pelo mundo cristão. Mas, voltemo-nos para a luz, e pelo fato de haverem os chefes da reforma satirizado as concepções humanas da fé, não neguemos a fé o seu legítimo valor. O Cristo empregou as mais expressivas metáforas para nos dar uma ideia do seu poder. Realmente, aceitando as palavras no seu verdadeiro sentido, é difícil dizer coisa melhor a respeito do poder da fé para o bem. Ele pode remover todas as dificuldades que se elevam como montanhas no caminho do progresso. Assim, veremos a fé em todos os esforços nobres, a fé em nossa natureza comum, em suas possibilidades, em seus progressos. A fé no bem e no belo, no bem que sentimos sem o ver, no belo que pode ser concebido antes de ser realizado. Vemos a fé na economia do mundo, uma fé calma de que tudo está bem e sabiamente ordenado por uma sabedoria que vê mais que a vossa. Vemos a fé estendendo-se para o futuro, a fé que progride em conhecimento e bondade e não se limita a este mundo, mas continua nas outras fases do ser, aí onde existem muitas mansões para serem ocupadas pelos que se preparam para ter nelas entrada. E se Paulo em suas extravagâncias dogmáticas desencaminhou os primitivos protestantes, ele nobremente reparou essa falta, mostrando-se em outros pontos em verdadeira concordância com os mais elevados ensinos de Jesus. Muito acima, mesuro da fé e da esperança, o primeiro dos dons cristãos é o amor, contendo em seu generoso seio a paz, a misericórdia, a caridade, a fraternidade, e dominando o céu e a terra. Quem, em termos mais entusiastas que os do grande apóstolo dos gentios, glorificou esse espírito elevado, princípio animador do sistema de moral e civilização estabelecido pelo Cristo? Quem esquecerá suas palavras? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, que possuísse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse a fé capaz de transportar montanhas, pusessem todos os meus haveres nas mãos dos pobres e mesmo desse meu corpo para ser queimado, eu não valeria coisa alguma se não tivesse amor. O amor sofre tudo e é benévolo, não tem inveja nem se vangloria, não é soberbo nem incontinente, nem egoísta, nem irritável, nem maldoso, não folga com a iniquidade, mas se compraz na verdade, humilha-se, crê, espera e sofre tudo. Juntai a fé, a esperança e o amor, mas acima de tudo está sempre o amor. Na sua tendência e influência, quanto se distancia desse espírito benévolo, humilde e clemente,
cheio de misericórdia e de bons frutos, o espectro misterioso e austero, cuja vociferação desencaminhou os principais padres protestantes. Alguns homens só ouvem a voz de Deus no bramido da trovoada. Pensai no sistema inventado por Calvino, um vale de lágrimas, diz ele, um vale de lágrimas ou de impia licença, lúgubre e asqueroso, onde se amontoa uma multidão depravada, miríades e miríades dos quais, com exceção de um pequeno número de escolhidos são, como filhos sem herança, desprezados e abandonados por seu Criador, para vagarem por algum tempo mergulhados na escuridão moral, ao longo da grande estrada que leva à destruição, destinados, pelo divino fiat a se consumirem nas chamas que nunca se extinguem, em um abismo sem fundo. Não discuto os horrores de uma tal doutrina imputada ao Deus do amor. Que a geração que a adotou, morra em suas superstições. Apenas nos dirigimos às gerações que se seguem, de entendimento mais esclarecido e de melhor coração. 12. Corroborante da história. Procurarei ser breve, pois já excedi os limites que no começo havia marcado a mensagem que vos dirijo. Alain, Guilherme Hamilton e outros falaram em termos enérgicos dos hábitos dissolutos que se manifestaram na Alemanha logo depois da Reforma. Julgo, porém, dever dar algum desconto a tais acusações, devido ao fato de ter se dado sempre no mundo uma certa licença, depois de uma grande revolução moral. Toulouse trata desse assunto com mais moderação. Um despertar como este, atenta à natureza do caso, cedo começou a apresentar muitas consequências extravagantes. Sentindo-se livres, os homens não souberam logo usar com moderação da liberdade, e o anabatismo na Alemanha e o libertinismo em França dão testemunho da confusão moral e da licença social que se derramaram por toda parte em que achavam as pegadas da reforma. Agora podemos conhecer quanto isso era funesto ao programa do protestantismo. Afigurou-se a muitas almas que ele ia terminar em completa anarquia. É muito conhecido como esse estado de coisas amargurou os últimos dias de Lutero. E temos abundante evidência de que nesse tempo ele próprio perdeu a confiança no seu sistema. Uma tarde, passeando com a sua Catarina no jardim, viu as estrelas cintilando com um brilho inusitado. Que luz brilhante, disse Lutero, porém ela não foi acesa por nossa causa. E quando foi, perguntou Catarina, que nos separamos do reino dos céus? Talvez, disse Lutero com um suspiro, quando abandonamos os nossos conventos. Devemos então voltar a eles? Não, respondeu ele. É muito tarde para o fazermos. 6 anos depois da morte de Lutero, deu-se um fato notável. Amsdorff, um dos seus mais íntimos amigos e companheiro de trabalho em Wittenberg, sustentando uma discussão pública em 1552 com o Major, partidário da necessidade das boas obras, declarava que as boas obras eram um impedimento para a salvação. O resultado foi notável. Major renunciou à doutrina, com receio de ser olhado como perturbador da Igreja. Um distinto teólogo protestante confessa que os reformadores wittenbergenses, por amor às polêmicas, abandonavam a verdadeira piedade e a propaganda da religião, e que nenhum deles procurou assentar um sistema regular de moral. Calvino, porém, empreendeu essa obra da confecção de uma moral e de um governo eclesiástico, que Lutero, demasiado compassivo, não podia tirar de um código conforme o juízo que aquele formava da espécie humana. Seus esforços achavam-se tolhidos nos estreitos limites que lhe traçavam o juízo que formava da espécie humana. Contudo, escreveu o que julgou que devia escrever. O corpo e a alma eram corrompidos incuravelmente de uma vez, antes da intervenção da vida terrena, não obstante a dignidade exterior parecer reclamar a favor de alguns. O exterior do copo e do prato pode estar limpo, apesar de não conterem eles senão extorsões e excessos. Os talismãs, purificados com as palavras da lei, podiam ser usados por deferência, sendo as suas dimensões determinadas por uma regra imperiosa.
O dízimo da hortelã e da arruda devia ser pago a juízo do povo. Era permitido construir túmulos e enfeitar as sepulturas, não obstante serem matérias de maior importância o julgamento, a graça e a fé no homem, elas não eram consideradas. Segundo esse sistema, as coisas devem apresentar-se brancas e belas, mesmo que escondam em seus seios ossos e todas as imundícies dos cadáveres. A coação podia forçar o cumprimento dessas determinações e a férrea vontade do rígido genebrês determinou que assim fosse. Em 1536, Calvino e seu colaborador Farel publicaram uma confissão de fé em 21 artigos, dos quais um dava ao clero o direito de excomungar e eles obtiveram, de um conselho de 200 membros, uma proclamação na qual ficou declarado que podiam obrigar a todos os cidadãos. 5 anos depois foi criada uma corte consistorial, da qual parece haver Calvino assumido a presidência permanente e então, como presidente da corte, ele apresentou um código de leis eclesiásticas e morais, a que o povo jurou obedecer. Essa corte dispunha de uma arma formidável, a excomunhão. Como a Inquisição espanhola, que acabou derramando sangue, ela também, quando julgou que o anátema não era proporcional à culpa, passou a entregar o réu à autoridade civil, para puni-lo mesmo com a pena capital. A história não apresenta um exemplo de mais formidável tirania do que aquela em que as autoridades da Igreja e do Estado estejam intimamente ligadas, dispondo de todos os poderes, social, religioso, político, santuário e doméstico. Eis o que diz um biógrafo amigo: uma maravilhosa mudança, em prazo bem curto, se operou no aspecto exterior de Genebra. Um povo alegre e amante do prazer, apaixonado pela música e pela dança, apreciador do bom vinho e do jogo de cartas, viu-se de súbito privado dos seus passatempos. Não eram somente os sombrios vícios da libertinagem, que então dominavam, que se tornaram passíveis de severas penalidades, porém as mais leves distrações e os divertimentos da sociedade ficaram sujeitos a rígidas censuras, sendo abolidos os dias santificados, com exceção dos domingos, as inocentes festas desponsais e os costumados enfeites dos vestuários foram regulados pela legislação. A lei proibia que as noivas se apresentassem em suas recepções com as tranças soltas e que houvesse nos esponsais festas ruidosas e orgias. Os sinos que lançavam aos ares suaves harmonias no tempo do deprimente domínio de Roma e se associavam a tantas recordações de amor e poesia, foram suprimidos e transformados em canhões. Os detalhes atestados pelas memórias oficiais desse tempo são burlescos e horríveis. Nos casamentos e batizados não era permitido presentear os hóspedes com ramalhetes atados de arames, cordões de ouro ou fitas adornadas de pedras preciosas. Nos banquetes, quer desponsais, quer familiares, não se podia apresentar na mesa mais de 5 manjares diferentes, incluindo sempre o peixe. Da sobremesa a lei baniu os produtos de confeitaria, salvo uma torta para cada 10 pessoas. O caráter dos adornos pessoais, o modo de cortar o cabelo e o seu comprimento, o talhe do vestuário, tudo era prescrito na lei, que até proibia os bolsos nos fraques e casacas. A leitura de novelas era peremptoriamente vedada, salvo as do favorito substituto dos romances modernos Amadis de Gaul, ainda mais, menos tolerantes que o cura e o barbeiro que salvaram o Dom Quixote das chamas a que fora condenada uma livraria em que se achava essa obra. Os pregadores de Genebra queimavam todos os seus exemplares, sem mesmo lhes quererem tocar. Simples indiscrições pueris incorriam em penalidade legal. O mais fútil gracejo era uma ofensa digna de punição. Uma jovem na igreja, acomodando a música de um salmo à letra de uma cançoneta, foi açoitada. 3 meninos foram apurados pela autoridade, porque em vez de entrarem na igreja, ficaram à porta comendo bolinhos. Um homem foi expulso da cidade, porque ouvindo zurrar um burro, disse que este estava cantando um lindo salmo. Outro incorreu em multa e foi colocado em exposição na praça do mercado.
com as mãos e os pés atados no tronco, por ter jurado pelo corpo e pelo sangue do Cristo. Tudo isso, porém, é nada, comparado às tragédias que sobreviveram. O legislador eclesiástico que acreditava que as crianças já nasciam poluídas e que as suas naturezas se conservavam odiosas e abomináveis a Deus, acomodou suas leis a essas ideias. Parece incrível que os entusiastas, admiradores de Calvino, tenham esquecido que em 1568 uma jovem, uma menina, por ter batido em seus pais, foi decapitada, e um rapaz de 16 anos foi condenado à morte, por ter ameaçado sua mãe. A ordem reinava em Genebra. Mas à custa de quanto sofrimento e esmagamento de corações conseguiram esse sossego que, no meio das tristezas e dos terrores de sua prisão terrena, eles suspeitavam poder refletir-se nas brilhantes mansões de um mundo melhor. Eu deveria passar agora do continente europeu à maravilhosa ilha de onde procederam, principalmente, os nossos antepassados da América do Norte, especialmente os da parte setentrional, mas, falta-me espaço e outro já explorou perfeitamente esse campo. A política presbiteriana da Igreja Escocesa, no século que se seguiu à morte de Calvino, abraçou todas as piores concepções da tirania genebresa, teve as mesmas ideias desesperadoras sobre a vida e a morte, o mesmo infundado temor de que as coisas mais inocentes ofendiam ao Criador, o bem-estar e a jovialidade natural incorriam nas penas do inferno, a mesma repressão dos afetos humanos, a mesma inquisição domiciliar, a mesma pretensão ao direito de excomungar e, igualmente, ao de infligir, por simples infrações da disciplina eclesiástica, a tortura do açoite e da marcação a ferro em brasa. Em compensação, também se manifestava aí a mesma luta sem tréguas contra a libertinagem e os costumes dissolutos. Contudo, uma importante diferença merece notada. Enquanto o legislador genebrês ensinava submissão aos reis, mesmo que fossem maus, os pregadores escoceses eram democratas até a rebelião, defendiam o povo contra toda espécie de despotismo, exceção do deles, e proclamavam que os ministros da igreja, cuja eleição vinha diretamente de Deus, tinham o direito de exigir uma obediência indiscutível. Subjugadores da consciência, inimigos da tolerância, eram resolutos amantes da liberdade política. Resistindo, porém, à tentação de alargar-me neste e noutros exemplos análogos da história europeia, deixar-me indagar se o calvinismo, quando transferido para um outro hemisfério, modificou-se no seu tipo e resultados. Passemos do 16º ao 17º século, e, com os puritanos, transporíamos o Atlântico. Grande raça antiga, de cujo estofo, são feitos os heróis e os fundadores de impérios. Eles iam fazendo tudo o que julgavam correto, sem indagar se isso era agradável. Eram dignos de apreço, mas não amáveis. Eram homens e mulheres de toda confiança na hora da prova, mas que lutavam pela sua vida cotidiana. Devemos alegrar-nos por não ter vivido entre eles, ao tempo em que Stepri me trazia no peito uma letra escarlate. Com o distintivo colonial, a teologia dos institutos foi um elemento forte para o bem e para o mal. As principais virtudes dos novos campeões ingleses eram as de fortes e devotados amantes da liberdade. A audácia com que eles romperam com o papado romano, levou-os a se separarem também do intolerante clero inglês, embora isso lhes custasse o seu voluntário exílio. As tristes ideias de Calvino sobre o mundo de Deus, endureceram-nos como colonos. Não esperando o sossego, o conforto, o gozo social e as amenidades da vida, coisas para as quais olhavam desconfiados, considerando as ratoeiras empregadas pelo demônio para apanhar os incautos, procuravam a fadiga e o sofrimento, e, quando em sua vida rude os encontravam, atacavam-nas com uma energia de ferro, considerando-as como provas concedidas por Deus a fim de experimentá-los. Eram duros consigo mesmos e com os outros, como convinha a crentes no meio da depravação universal.
Essa aspereza parecia adaptar-se à sua condição. Os companheiros dos peregrinos, porém, trouxeram de Plymouth um elemento fatal, relíquia do barbarismo humano, mas apesar disso amado pelos reformadores, um crime contra a alma imortal, a perseguição religiosa. As leis que mancham seus estatutos, os fatos que denigrem os seus anais, saíram da mesma fonte que os éditos e castigos da Corte Consistorial de Genebra. Eu aprovo, diz Calvino, o governo civil que estatui não dever a verdadeira religião, que está contida na lei de Deus, ser violada nem poluída pelas públicas blasfêmias. O novo fruto inglês desse sentimento foi uma lei decretando que aqueles que afirmassem que as obras e não a fé levavam à salvação, que se opusessem ao batismo de uma criança, ou que propositadamente abandonassem a igreja quando seus filhos estivessem em condições de ser batizado, seriam castigados com o banimento, e os que negassem a infalibilidade de um ponto qualquer da Bíblia seriam, pela primeira vez, fustigados pública e severamente pelos executores, e na reincidência poderiam ser mortos. Falando daqueles que imaginam haver um outro caminho para o homem se aproximar de Deus, a não ser o da Escritura, Calvino havia dito, eles não devem ser considerados como desencaminhados por um erro, mas como dominados por um delírio. E ainda, são pessoas culpadas de um detestável sacrilégio. Foi restritamente no espírito dessas doutrinas que foram confeccionadas as leis puritanas contra uma detestável seita de heréticos que ultimamente surgiu no mundo e comumente conhecida com o nome de Quakers. Eles estatuíram como punição de um quaker, na primeira convicção, 20 vergastadas, na segunda, a perda de uma orelha, se for homem, e severo castigo de açoites, se for mulher, na terceira, seja homem ou mulher, a língua seria trespassada por um ferro em brasa, que o quaker que voltasse ao país depois de banido, sofreria a morte. Não sabemos se a pena do trespassamento da língua com ferro em brasa foi aplicada alguma vez, mas Bessop, no seu New England Judiciary, recorda que 3 quakers ficaram com as orelhas direitas cortadas, que Paciência Scott, menina de 11 anos, foi presa como quaker, e quando sua mãe Catarina Scott censurou por um ato irregular, eles mandaram aplicar-lhe 10 vergastadas, apesar de reconhecerem que ela era de conduta inocente e de boa educação, sendo filha de um ministro inglês. A morte pela fome a 4 quakers, 3 homens e uma mulher, por haverem voltado à colônia depois do banimento, é um fato muito conhecido. Eles morreram com grande fortaleza de ânimo, verdadeiros mártires da liberdade de consciência, na comuna de Boston. Alguns termos das denúncias puritanas contra homens cuja viria era assim jogada, têm hoje um estranho eco. Acusaram W. Ledra por não ter tirado o chapéu no tribunal e haver empregado o pronome tu, demasiado familiar. Quereis matar-me, disse ele, por eu falar o inglês correto e não querer tirar o meu vestuário? A excusa fútil apresentada por seus executores, foi uma declaração constante dos arquivos da corte, de que, eles desejavam que os outros, quakers, fugissem antes que se apresentassem para morrer. Os que hoje pretendem defender esses assassínios legais, dizem que os quakers residentes em Boston eram perturbadores da paz e da moral pública e heréticos. Os princípios, porém, que eles enfaticamente sustentavam eram de paz, simplicidade e resignação. É falso que tenham provocado desordens, mesmo quando viam suas propriedades destruídas e sua liberdade pessoal violada. Os 2 primeiros quakers que aportaram à colônia, Mary Fizer e Anna Austin, estiveram presos a bordo, seus livros foram queimados pelos executores públicos, e depois de 5 semanas de clausura, foram expulsos da colônia. No mesmo ano, 8 outros foram mandados voltar à Inglaterra. Essas e outras piores infrações do direito de liberdade do cidadão precederam as clamorosas queixas dos quakers contra a administração colonial. O calvinismo daqueles dias proibia mesmo a tolerância.
o mais valente campeão do direito de adorar a Deus, conforme os ditames da sua consciência, o mais nobre apóstolo da liberdade humana, foi forçado a deixar essa colônia imerso nas sombras de uma noite de inverno, deveu vida à hospitalidade dos selvagens, e foi em canoa de índios, apenas com 5 companheiros, que esse futuro legislador de Rhode Island embarcou, afinal, em busca de um estabelecimento onde somente Deus dominasse como juiz das religiões humanas. O crime pelo qual Roger Williams foi assim banido, não era o de ser herético, mas o de querer, qual reclamava para si, que todos gozassem do direito de escolher o credo que cada um quisesse adotar. Pouco mais de um século depois, tinha a América uma constituição da qual eram banidas todas as leis relativas à adoção de uma religião determinada e à proibição do livre exercício dos cultos. Assim seguro, afastando o despeito que amesquinha os credos, o espírito humano pôde desenvolver-se em um país novo e livre. Entre nós, também tiveram desenvolvimento outros calvinismos. Os traslados das leis, segundo as quais muitas crianças foram decapitadas em Genebra, se encontram nos arquivos de Plymouth. Se uma criança até a idade de 16 anos e de suficiente inteligência amaldiçoar ou maltratar seus pais, será morta, salvo se ficar provado que os pais se descuidaram da sua educação cristã, ou que os acusados assim tenham procedido para se livrarem da morte ou de alguma mutilação. Isso se refere aos dois sexos. O seguinte, porém, refere-se somente ao sexo masculino. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, de idade e inteligência suficientes, isto é, de 16 anos de idade, que não queira obedecer à voz de seu pai ou de sua mãe, e, se apesar dos pais o corrigirem, ele se não emendar, os pais devem apresentá-lo aos magistrados e provar a sua teimosia e rebeldia, a fim de, nesse caso, ser morto. Em nosso próprio país, há pouco mais de 200 anos, uma jovem de 16 anos que espancasse sua mãe e um rapaz da mesma idade que fosse por seus pais acusados de teimosia e rebeldia, deviam ser enforcados. Se as escavações em virtude dessa lei da que considerava crime capital a negação da infalibilidade da Bíblia deixaram de efetuar-se, foi somente devido a serem os peregrinos mais humanos que os calvinistas, e seus corações mais misericordiosos que as suas doutrinas. A teocracia das 2 primeiras colônias da Nova Inglaterra, imitando a de Genebra, não deixou também de ser um despotismo fatal ao progresso. Fatal, porque procurou basear-se no antigo e pernicioso erro de uma justiça retribuída, erro cuja tendência é demorar o adiantamento moral do mundo. Tomai uma qualquer das grandes reformas sociais, que hoje estão arregimentando os zelos filantrópicos, seja legislativa, educadora ou disciplinar, seja nos asilos de alienados, nas penitenciárias ou na repressão do grande pecado das grandes cidades. Tomai um qualquer desses nobres movimentos civilizadores efetuados em nossos dias, observai a sua organização e perguntai aos seus diretores a que princípios eles obedecem. Ficareis então sabendo que se baseiam na crença de que a natureza humana pode confiadamente ser convidada a tornar-se melhor, que o amor é mais poderoso que o temor, e que as boas influências são mais humanizadoras que os rigores penais. Isso conforma-se com a religião do Cristo, mas vai diretamente de encontro à teologia genebresa. As reformas assim administradas que se apresentam chocam as tendências amortecidas e abatidas do calvinismo. O mundo deve muito aos reformadores, mas não à teologia que eles ofertavam. Deve-lhes o terem sustentado que a sucessão dos eclesiásticos que, cerca de 1000 anos, dirigiram de Roma o mundo cristão, não era infalível. Deve-lhes o haverem exposto aos olhos do mundo as tantas corrupções que se tinham insinuado no seio da igreja presidida por esses eclesiarcas. Deve-lhes o haverem negado a importância e o poder salvador de muitas cerimônias fúteis, austeridades ascéticas, reclusões monásticas, festas, peregrinações, votos de celibato e perdões de Deus comprados a peso de ouro e prata. Deve-lhes o haverem,
no seu começo, repelido o antigo sistema de governo eclesiástico que impedia o progresso religioso e empregava habitualmente as perseguições religiosas. Nós, porém, lhes devemos mais do que isso. O inestimável bem que os reformadores fizeram à humanidade foi o libertamento dos ensinos cristãos, até então sepultados no latim da Vulgata, em sua forma exclusiva, com uma proibição, como já vimos, por expresso cânon, de ser lida por quem não fosse sacerdote. Sua teologia desaparecerá, mas os resultados do presente que eles nos fizeram, durarão sempre. Esse bem trazia em si um antídoto contra o veneno da teologia. Quais as claras consequências do sumário dos fatos históricos e das doutrinas religiosas apresentado nas páginas precedentes? O protestantismo da Reforma não pôde triunfar do catolicismo romano, 1 graus, porque seus princípios fundamentais foram colhidos em 2 das epístolas de São Paulo e não nos ensinos do Cristo, 2 graus, porque a teologia dos reformadores, como a do romanismo, não se coaduna com a natureza de uma ciência progressiva, 3 graus, porque essa teologia não tem recursos para, nos tempos atuais, corrigir os costumes odiernos e concorrer para a civilização da humanidade. Finalmente, a história dos reveses sofridos pelos reformadores depois do seu primeiro meio século de sucessos, não deve ser aceita como uma demonstração de que o cristianismo, por ser uma religião revelada, esteja privado dos elementos de progresso inerentes às ciências materiais. A última consequência não é afirmativa, mas quer avançar ainda um passo, asseverando que o cristianismo sabiamente estudado como religião revelada, está na natureza da ciência progressiva, e se me quiserdes acompanhar nas poucas páginas que se seguem, espero fornecer-vos as provas do que afirmo. 13. O cristianismo, expurgado dos credos parasitas, é uma ciência progressiva. Uma cristão do quinto século, com a sua Bíblia, é igual a um cristão do 19º, uma vez que ambos tenham a mesma candura e perspicácia natural. Macaulay. Ainda que eu discorde totalmente dessa opinião expressa por Macaulay, de boa vontade procuro imaginar por que processos ele chegou a tal conclusão. Ele pensa, sem dúvida, que esse cristão do quinto século tinha o privilégio de ler a Bíblia e de encontrá-la escrita ou impressa em uma linguagem que lhe era familiar, condições que não existiam então para os leigos e continuaram a faltar até 1000 anos depois. Porém ele ainda quer mais do que isso. Presume, provavelmente, que o seu cristão do século XIX acredita na plena inspiração da Bíblia, como a única fonte de conhecimentos espirituais, palavra por palavra, como os tradutores nula transmitiram e, ainda mais, no caráter maravilhoso dos sinais e prodígios narrados nos 4 evangelhos. Não há dúvida de que muitos professores protestantes do cristianismo ainda têm essa crença, como também que ela coloca o cristão de hoje no mesmo plano do cristão de há muitos séculos passados. Se eu julgasse que tais crenças continuariam ainda no futuro, por muitas gerações, admitiria que Macaulay tinha motivos plausíveis para desesperar do progresso religioso e que o catolicismo romano tenha razão esperando tomar-se a religião da cristandade, como o protestantismo já o foi. Mas, tenho certeza que essas doutrinas caducas passarão. Quando quer que isso suceda, o cristianismo suplantará, não só os erros que precederam a reforma, mas também os da própria reforma, e então o cristão, não católico romano, nem protestante, mas como cristão, verá abrir-se diante de si um futuro de paz e progresso religioso. Haja infalibilidade, seja de um homem, seja de um livro. Em rigor, estas últimas palavras são desnecessárias, porque Deus nunca escreveu livros, nem se pode dizer que livro algum foi escrito sob o seu ditado. Ainda que isso possa ter sucedido no Éden, Deus neste mundo não se manifesta diretamente ao homem. Ele não passeia no jardim, ao cair da tarde, nem faz que suas criaturas aí ouçam a sua voz, exortando-as ou repreendendo-as.
Assim como o próprio Deus não escreve a história, nem dita obras de ciência ou tratados de arte, assim também todas as histórias, sagradas ou profanas, vieram a nós escritas pela mão do homem, ou nos foram transmitidas por um médium infalível. Não podemos modificá-las e não devemos esquecer que isto ocorre segundo a natureza das coisas, isto é, por ordem de Deus. De fato, podemos imaginar que Deus possa fazer um papa ou um evangelista infalível, mas, em todo caso, eles não deixam de ser homens. Deus não nos revelou que Pio IX, desde a sua eleição pelo Colégio dos Cardeais, se tornou infalível, nem que Mateus também o fora, quando escreveu ou ditou seu evangelho. Enquanto, porém, Pio IX reclama a infalibilidade, nem Mateus nem nenhum dos seus condiscípulos jamais o fizeram. Essa reclamação foi feita a favor de Mateus e de alguns outros escritores há cerca de 1500 anos. O Concílio Ecumênico de Cartago, em 397, proclamou a infalibilidade dos autores de todos os livros então incluídos na Bíblia, e o Papa Inocêncio confirmou essa decisão, que foi aceita por todos os protestantes ortodoxos. Do mesmo modo, o Concílio Ecumênico de Roma, em 1870, declarou infalível o Papa, bem como todos os seus predecessores oficiais, declaração que foi aceita por todos os católicos romanos ortodoxos. Mas os ortodoxos católicos e protestantes receberam esses cânones de infalibilidade das mãos dos homens e não de Deus. A Igreja de Roma deu imensa vantagem ao protestantismo, reafirmando a infalibilidade do Papa, mas o protestantismo não se aproveitará dessa vantagem se continuar apegado aos restos do que herdou do catolicismo, que são totalmente insustentáveis, principalmente quando afirmam a inspiração plenária de todos os escritores da Bíblia. É um erro tão fatal declarar infalível um homem como um grupo de homens. Esse erro alia-se ao da descrença na uniforme permanência da lei. Não há, de entre as leis que governam o mundo, uma que mais mereça ser chamada universal, ou que seja mais palpável, do que aquela que evidencia que todos os homens são falíveis, entregues por Deus à direção da razão que Ele lhes deu, mas que não é isenta de erro. É muito difícil imaginar uma suspensão dessa lei, porque o dom da infalibilidade concedido a um homem não só tornaria inútil sua própria razão, como lhe daria um poder despótico sobre a razão dos seus semelhantes. É esse poder que o Papa reclama. Enquanto os homens aceitarem esse dogma da infalibilidade do pensamento para um eclesiarca qualquer, a liberdade de consciência será desconhecida e calcada aos pés. E essa liberdade de consciência é uma condição indispensável ao progresso religioso. Digo não por duvidar que o Cristo fosse um pensador inspirado, nem que tenham tido um auxílio espiritual os biógrafos que recolheram e nos transmitiram os ensinos do Mestre, sim que, relativamente à doutrina, todas as palavras dos livros incluídos na escritura canônica da Igreja Latina e trasladados segundo as instruções do rei Jaime, tenham sido emitidas diretamente por Deus e devam ser consideradas como verdade literal e infalível. A meu ver, esta opinião deve ser rejeitada, não só por ser insustentável, mas por causa dos seus resultados práticos. A adoração das palavras é mais perniciosa que a das imagens. Chegamos a uma era em que a letra destrói a fé. Já de há muito tempo foi ensinado que a letra mata. Direi, de passagem, que é eminentemente perigoso abandonar a sombra do estandarte da infalibilidade. Sei que muito de vós acreditam sinceramente nisso, mas o mundo vai gradualmente chegando à conclusão de que o perigo se acha precisamente na direção oposta. A ciência não hasteia o estandarte da infalibilidade. Se o fizesse, marcaria o fim de todo o progresso científico. Se nós, porém, separarmos a teologia do resto dos estudos humanos, afirmando que a regra que preside aos outros ramos de conhecimentos não tem aplicação a ela, concorreremos para o descrédito da religião em todas as almas filosóficas. A afirmação da infalibilidade foi o pior inimigo do cristianismo no século XVI, e ainda é neste
Tomai nota de algumas das dificuldades que se levantam. Há numerosas divergências, quanto à narrativa e à doutrina, como bem o sabeis, entre os diferentes evangelhos. Elas, porém, em nada afetam a verdade substancial das narrativas, nem ao escopo geral e ao espírito dos ensinos do Cristo. O ouro puro, o que tem um valor real, ficou conservado. Estudos cuidadosos. Os evangelhos nos dão evidência de não ter havido colisão entre os evangelistas, nem um plano combinado com o fim de nos enganar. Ao contrário, eles nos dão a prova da autenticidade do que narram. Se, porém, um zelo pouco esclarecido vos levar a sustentar a sua infalibilidade, perdereis todas as vantagens que eles vos deram. As menores variantes se tornarão fatais e tais variantes poderão ser alegadas e ser-lo-ão, como prova de que toda superestrutura é infiel e há de desabar quando se sondar os alicerces. A verdade tem muita força, sem precisar de escuras artificiais. Não devemos atribuir a nós mesmos a fé, ou qualquer grau de crença que o demos o nome de fé no cristianismo, se não acreditarmos que ela em si mesma é poderosa e há de prevalecer. Isso foi uma visão sugestiva de Lutero na antiga fortaleza de Coburgo. Ele escreveu, então, ao chanceler Bruch: eu olhava ultimamente por uma janela, quando contemplei um quadro maravilhoso. Via as estrelas e claro firmamento de Deus, mas em parte alguns pilares sobre os quais o pedreiro celeste tinha assentado o seu grandioso edifício. No entanto, os seus não desabavam e o firmamento conservava-se firme. Há, porém, muitos que desejam conhecer esses pilares, segurá-los, senti-los e por não poderem fazê-lo, receiam e temem que os céus venham abaixo. Receios como esses dominavam as almas no que se costuma chamar velhos tempos, porém, que nós chamaremos juventude do mundo. Acreditavam que, se eles não construíssem os pilares do infalível e do miraculoso, o céu do cristianismo desabaria, envolvendo o mundo nas trevas do barbarismo. Se o Cristo ainda estivesse no mundo, por certo lhes diria: ó, gente de pouca fé. Contudo, tinha desculpa de lhes faltar nessa época o elemento da verdadeira fé. Como não podiam avaliar a excelência do sistema que pretendiam escorar, nenhum julgava do seu poder intrínseco. Longe de nós negar que esses pilares, no passado, tivessem uma utilidade temporária. Cada coisa tem seu tempo marcado. A obediência é própria da meninice e não podemos ensinar uma criança as razões das nossas ordens. Ela aprenderá a obedecer até um certo tempo, sem saber por quê. Isso se deu também na infância do mundo. A ficção de infalibilidade reforçando a fé cega pôde prevalecer por 1 ou 2.000 anos. Hoje é extemporânea, quando nos tornamos homens e abandonamos as coisas infantis. Conjuntamente com o dogma da infalibilidade ensinam a doutrina de que Deus, em certas ocasiões, faz milagres, isto é, suspende ocasionalmente, por algum tempo, o curso de uma lei do universo, a fim de confirmar uma verdade divina. Tendo largamente tratado deste assunto em outro trabalho, não repetirei aqui os argumentos apresentados, mesmo por desnecessários, visto que não somente o mundo científico moderno quase unanimemente assevera a inalterável permanência das leis, como ainda porque os teólogos protestantes já vão gradualmente admitindo que os chamados milagres não são mais que o efeito de leis não conhecidas, ou ainda pouco conhecidas por nós. Essa ideia apresentada por alguns dos antigos padres da Igreja afirmada como hipótese no último século pelo bispo Butler, e mais positivamente pelo arcebispo Tillotson e por Locke tem sido sustentada proeminentemente em nossos dias por escritores leigos e eclesiásticos, de reputação e posição definidas. Um volume escrito pelo Duque de Argyll sobre a invariável ação da lei que chegou à sua 5ª edição em 15 meses, é notável exemplo do que dizemos. Os motivos apresentados contra essa suspensão miraculosa das leis podem ser colhidos nos seguintes trechos.
A ideia da existência de uma lei natural e o reinado universal do livre pensamento vão atirando para longe o sobrenatural. Essa ideia é um produto do imenso desenvolvimento das ciências físicas, e é característico dos nossos tempos. Não se pode ler um periódico ou ouvir uma conferência de salão sem esbarrar com este enunciado. Não conhecemos o que existe além da natureza que podemos apreciar, nem mesmo tudo que existe nela. Nenhum homem pode achar dificuldade em crer na existência de leis a ele desconhecidas. Nada há na religião que incompatibilize a crença de que todos os exercícios do poder divino, ordinário ou extraordinário, se executam pela instrumentalidade de leis naturais estabelecidas com um propósito divino. O cristianismo não nos manda crer em seção alguma da universal permanência e do poder das leis naturais. Um outro exemplo, igualmente importante, se encontra no sermão pregado perante a Universidade de Oxford, em 1860, na sessão anual da Associação Britânica para o Desenvolvimento das Ciências, pelo bispo de Exeter, Frederico Temple. Disse ele, uma ideia surge hoje dominante na ciência, domínio que ela antes nunca possuiu, e pelo qual lutava caladamente, é a ideia da lei. Diferentes ordens de fenômenos naturais foram tidos no passado, tácito ou manifestamente, como independentes dessa ideia. A tempestade, o trovão e o relâmpago, as colheitas da terra, o progresso das enfermidades, seja no indivíduo ou num país, tudo era considerado como devido a uma intervenção especial. A marcha segura da ciência, porém, chegou a ponto de tentar, ou antes de compelir os homens a adotarem uma conclusão universal, reunindo os fatos análogos em uma só classe, e o estudante de ciência já aprende a considerar as leis fixas como universais. Quão notavelmente mudaram as nossas ideias das que foram manifestadas há poucos séculos, pelo simples fato de então olharem os milagres recordados na Bíblia como os baluartes da fé, e nós conhecermos que eles dificultam a sua propagação. Os comentadores procuram apresentá-los, não como simples intervenções nas leis da natureza, mas como ação natural de leis ainda mais importantes, pertencentes a um mundo cujos fenômenos estão pouco revelados para nós. Ainda, outro nome, não menos eminente na ciência física que nas sagradas letras, pode ser citado. O falecido Baden-Powell, em sua colaboração para os Essays Reviews, disse o seguinte: o raciocínio moderno adota a crença de que uma revelação é tanto mais crível quanto menos apelar para derrogações das causas naturais. Por isso, se os milagres foram, na apreciação das primeiras épocas, os principais esteios do cristianismo, atualmente eles se mostram como dificuldades e obstáculos à sua aceitação. Semelhantes opiniões também se manifestam nas igrejas americanas e são mesmo emitidas do púlpito, é certo que principalmente do púlpito das seitas mais heterodoxas. O reverendo James Freeman Clarke, representante da fé unitária, disse: se eu considerasse os feitos de Jesus como violações da lei, diria também que eles são essencialmente incríveis. Realmente as almas pensadoras e desapaixonadas, de um e outro lado do Atlântico, vão adquirindo a convicção de que o velho dogma da miraculosa suspensão da lei vai rapidamente suplantando a crença nos evangelhos, isto é, criando em milhões de almas a dúvida ou a descrença, de serem reais os prodígios e maravilhas atribuídos a Jesus. Renan é um dos mais valentes adeptos desta última opinião. Apresentar-vos-ei adiante as razões que me levam a crer que a sua opinião é falsa e nociva, apesar de estar muito espalhada. A doutrina do miraculoso tende a subverter a fé. Ela diz que o possuidor dos dons espirituais, ou por outra, a pessoa por cujo intermédio se dão fenômenos fora do alcance da experiência humana, é um preceptor infalível de moral e religião. Examinemos essa doutrina. Suponhamos que as doutrinas moral e espiritual do Evangelho, em vez de serem a religião do amor, da paz e da caridade, contenham só prescrições para o homem odiar seus inimigos, fazer guerra aos vizinhos, nunca esquecer uma ofensa,
não perdoar ao pecador arrependido, recorrer à violência para civilizar o mundo, adotar a poligamia, reduzir à escravidão os que tivessem a pele mais escura que a sua, matar os que tivessem uma crença diferente. Poderíamos crer ainda no seu caráter divino, por causa dos prodígios e maravilhas narradas no Evangelho. Se, como sucedeu com São Paulo, uma voz do céu nos chamasse e, em vez de nos repreender por perseguirmos aos outros por suas opiniões, nos ordenasse que assim procedêssemos, teria ela força suficiente para nos fazer renovar os horrores da Inquisição espanhola. Sei qual deve ser a vossa resposta. Nenhum fenômeno, mundano ou ultramundano, pode fazer do assassínio voluntário uma virtude, ou provar que não devemos fazer aos outros o que não queremos que eles nos façam. Afinal, estamos de acordo, vedes, em nosso íntimo sentimento de retidão e justiça. A obrigação de fazer o bem e evitar o mal não pode ser invertida para conformar-se com quaisquer ocorrências objetivas, por mais maravilhosas que elas se mostrem aos nossos sentidos. O justo e o injusto são eternos e só podem ser julgados por aquilo que é eterno como eles. Deus atendeu a isso, colocando seu reino dentro de nós. O que na Terra mais se aproxima da infalibilidade é a constante e fraca voz da consciência humana. Não acrediteis, negue eu, que os dons espirituais de elevada natureza atraiam nossa atenção para as doutrinas a que eles estão associados. Creio no valor desses dons, mas não posso admitir se formem um juízo definitivo sobre um sistema de ética espiritual, sem atender racionalmente ao seu caráter doutrinário e, à sua consistência, baseado somente em fenômenos externos. A evidência interna de qualquer sistema é superior à externa, e nada deve ser aceito como lei, antes de ser julgado por essa luz íntima que nos vem de Deus. Esse senso íntimo, semelhantemente aos outros dons divinos, pode ser fortalecido e desenvolvido. A consciência do mundo se melhora de idade em idade. Ela é mais lúcida hoje do que o foi há 300 anos, e, daqui a 3 séculos será mais lúcida do que hoje. De geração em geração ela vai se tornando mais capaz de apreciar as grandes verdades do cristianismo e de libertá-lo dos erros e superstições que o abafam. Daí o progresso moral e religioso. Confio que me dareis por justificado em haver deduzido, das considerações acima, o seguinte resultado: o cristianismo ortodoxo, embaraçado pelos dogmas extrínsecos, desviou-se do caminho e ficou durante os séculos passados privado da faculdade de avançar, mas esse tropeço temporário há de ser breve removido. Quando quer que isso se dê, reconhecer-se-á que o cristianismo de Jesus contém elementos de progresso e que gradualmente irá se tornando religião dos homens civilizados. Por isso, não devemos abandonar a esperança de, uma vez afastados esses velhos tropeços, obter mais luz e maior auxílio. Com mais algumas palavras para a clareza da última alegação, terminarei estas observações, que desde alguns anos desejo ardentemente apresentar-vos. 14. O Espiritismo é necessário para confirmar as verdades e assegurar o progresso do cristianismo. Nunca, mais do que hoje, se fez sentir a necessidade de uma nova revelação. Emerson. Agora, chefes da nossa Igreja Protestante, se me prestastes vossa atenção quando tratei dos precedentes preliminares, permiti que peço o vosso juízo desapaixonado acerca de um assunto de vital importância para o progresso religioso, e que, por não o haver achado distintamente estatuído ou perfeitamente considerado, tomei por objeto de estudo no presente volume. Esse assunto não se prende à discussão de doutrinas disputadas, mas a um estudo do grande princípio sobre o qual as doutrinas devem assentar ao leges legum de Bacon, nas leis que regulam os ensinos espirituais e no modo por que devem ser dirigidas as investigações espirituais. O estado do sentimento religioso nos dias da Reforma era peculiar. As duas grandes divisões da Igreja cristã concordavam ambas que as Escrituras ou, mais particularmente, o Novo Testamento era a base real da verdadeira fé.
O ramo católico romano afirmava, além disso, que dentro da sua igreja continuava a presidir a mesma inspiração que tinha produzido os evangelhos e as epístolas, guia infalível para conhecimento da verdade espiritual, ao passo que a parte ortodoxa do ramo protestante, repudiando esse conceito, asseverava que Deus não permitiu que nas idades posteriores se reproduzissem a inspiração, os dons espirituais e as revelações, que se manifestaram no tempo do Cristo. Era natural que os reformadores, protestando contra a infalibilidade papal, rejeitassem também a pretensão da Igreja Romana a esse exclusivo influxo divino, diretamente emanado do Espírito Santo. Eles, porém, não se limitaram a negar o caráter exclusivo dessa influência ultramontana. Negaram totalmente esse influxo por motivos que, certamente, não derivam nem do próprio Evangelho, nem da autoridade dos antigos padres da Igreja. Julgamos que nesta questão a Igreja Católica Romana, deixando de parte as suas pretensões exclusivistas e os antigos padres, está mais próximo da verdade que as igrejas protestantes. O principal motivo do repúdio aos dons espirituais, em nossos dias, é a ideia de que tais faculdades são sobrenaturais, ligadas à aplicação a todos os fenômenos modernos dessa classe do princípio ensinado pelo Renan. Enquanto não recebermos nova luz, devemos manter o princípio da crítica histórica, de que relação sobrenatural não pode ser aceita como real, por implicar sempre credulidade ou impostura. Acautelemo-nos. Admitidas as premissas de Renan, busquemos suas conclusões lógicas, por frias e desanimadoras que elas sejam. Assim, os prodígios e maravilhas que nos dizem terem sido praticados pelo Cristo, são miraculosos. Ora, não podemos aceitar o miraculoso, logo, esses prodígios e maravilhas não se realizaram. A explicação que ele dá é: Jesus foi, apesar de sua vontade em contrário, um taumaturgo. Sua reputação como ente capaz de fazer milagres foi-lhe imposta e ele não resistiu bastante. Os milagres de Jesus foram uma violência que fez o seu tempo, uma concessão que a necessidade do momento lhe arrancou. Por isso, o taumaturgo e o ente milagroso desapareceram, ao passo que o reformador religioso viverá sempre. Parece que esse autor não tira o corolário direto de suas palavras. Que reverencia, que respeito mesmo, merece o doutrinador que se presta a fazer imposturas. Estaremos, porém, reduzidos a essa alternativa? Não. Os prodígios e as maravilhas podem ter sido fenômenos de um caráter realmente espiritual, mas obedecendo a uma lei. Há leis mundanas e intermundanas. Essa explicação seria mais geralmente admitida, pois que é evidentemente o suprassumo da presunção acreditar-se que conhecemos todas as leis do universo, se a muitos não se apresentasse uma dificuldade. As leis naturais não são somente invariáveis mas também constantes. Seus efeitos podem se tornar visíveis durante os 50 ou 100 anos e depois não serem apreciáveis por dezenas de séculos. Esses resultados podem, realmente, se manifestar com mais força e frequência em uma idade do mundo que em outra, tal como determinada formação geológica pode atingir vasto desenvolvimento em uma certa localidade, quando noutra se mostra em restritas proporções. A ação da lei, porém, é perpétua, de geração em geração, não sofrendo interrupções. Por isso, se as manifestações extraordinárias de poderes atribuídos nos evangelhos e nos atos dos apóstolos ao Cristo e seus discípulos, ocorreram de conformidade com certas leis espirituais, as mesmas leis devem operar ainda, e se faculdades análogas às que a história menciona manifestaram-se há 18 séculos, hoje também elas podem manifestar-se. Essas faculdades devem ser análogas mas não da mesma força, embora apresentem uma semelhança suficiente para se reconhecer sua comunicação de origem. Observai, rogo, o assunto que consideramos. Há duas teorias diretamente opostas. A primeira diz que os dons espirituais da época apostólica foram fenômenos isolados,
manifestando-se somente durante um certo século da existência do mundo. Assim sendo, eles não obedeciam a lei alguma, visto que toda a experiência humana se opõe à ideia de Deus estabelecer leis, como fazem os homens, para vigorarem por espaço de uns 100 anos e depois serem revogadas. Então, eles devem ser olhados como miraculosos. Se, porém, com o progresso